Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Mestre amado Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham e protegem, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para o estudo. Possamos mais uma vez colocarmos as nossas mentes e os nossos corações disponíveis para o aprendizado, para a reflexão, para a ampliação dos nossos horizontes mentais. Possamos contar com o concurso dos nossos protetores espirituais, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos ter o melhor entendimento possível daquilo que nos será transmitido hoje. Protege, Senhor Jesus, a todos os nossos lares e todos aqueles em sofrimentos diversos do corpo e do espírito, onde quer que estejam. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos, mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho, de renovação para todos nós. Eu vou fazer hoje um estudo do livro Evolução em Dois Mundos, na sua segunda parte, capítulo de número 18, Evolução e Destino. O Espírito André Luiz fala do nosso processo de progresso espiritual e, ao mesmo tempo, como nós devemos trabalhar o mal que tem dentro de nós agora, uma proposta de bondade e amorosidade. Eu vou fazer uma leitura inicial para que a gente possa estar conectado, criar um piso de conexão com os espíritos superiores que estão nos nossos lares nesse momento. Vou fazer uma leitura inicial do capítulo de número 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de uma mensagem que trata do homem no mundo. Eu vou pegar 2 parágrafos para que a gente possa, atento a esse tipo de proposta do plano superior, tentar compreender os nossos passos dentro da nossa própria vida. Vamos lá. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez? Não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Fica como marco para que a gente possa trabalhar como exercício espiritual no dia de hoje, o nosso processo de aperfeiçoamento, a nossa caminhada evolucional. Para quem lembra da lei do progresso de O Livro dos Espíritos, caminhada no campo do progresso intelectual, caminhada no campo do progresso moral. Então nós nos desenvolvemos de uma forma equilibrada, a partir das nossas próprias forças, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, cada vez num campo de aprendizado mais ampliado, nessa grande jornada, nessa grande caminhada de transformação. Vou colocar o texto aqui para vocês, que aí fica mais fácil para a gente compreender essa grande jornada, por isso a estrada. Uma estrada que nos leva a inúmeros desafios, a inúmeros, para nós, problemas, mas problemas e desafios que nos habilitam dentro da vida. Nós passamos por essas dificuldades, acreditamos que Deus nos castiga, Deus propõe de uma forma perversa que eu faça determinadas coisas que não me agradam, que me machucam demais. Mas a gente não compreende que a vida do encarnado é um processo de habilitação em que Deus oferta oportunidades de aprendizado. Quanto mais passo por desafios, quanto mais eu me encontro com outras pessoas que talvez me desagradem, eu me transformo por dentro.
Então, o propósito da doutrina dos espíritos é trabalho interior, mudança de pensamentos, emoções e sentimentos. Evolução e Destino começa na página do Espírito André Luiz a dizer que, por que a existência do mal no planeta Terra? Porque nós temos, seres humanos, a propensão de fazer o mal, das guerras, das fatalidades, da propensão da crueldade diante de outras criaturas. O porquê disso? E aí, a fala da codificação e do próprio Espírito André Luiz é que a origem do mal não está no plano superior da vida, no plano da unidade, que é a criação do Pai maior, do nosso Deus. Mas a grande proposta e a origem do mal dentro do universo se dá por causa dos seres humanos e suas péssimas escolhas dentro da vida. E aí nós começamos a tomar conta e consciência das nossas responsabilidades dentro do nosso plano evolucional. E aí nós vamos ter que ficar mais atento a isso. Vamos lá, iniciar o texto aqui. O mal em nós, então, do Espírito André Luiz. O mal está determinado no conteúdo de nossos destinos. Nós fomos predeterminados antes do nosso nascimento para fazer o mal. Nós nascemos com um propósito de quedas e erros, imperfeições e limitações. Aí a resposta para nós da Casa Espírita é claro, não. Nós que construímos a partir do nosso livre-arbítrio, a partir de péssimas escolhas, a partir da proposta de não responsabilidade diante da vida, diante de nós mesmos, diante dos nossos relacionamentos, as piores propostas possíveis. Né? Ninguém nasce destinado ao mal, nenhum de nós. Porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, o plano da unidade divina desse grande universo baseado em justiça, ciência e amor, como diz Paulo de Tarso na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. Derrubaria essas estruturas, as estruturas de todo o universo, da justiça divina, da bondade celestial, da propensão à proposta de equilíbrio e harmonia dos seres dentro dessa grande caminhada nesse universo conhecido por nós. Então, nós somos seres criados por Deus para uma perfectibilidade, para uma perfeição relativa, para uma construção orientada em pisos de amor, de paz e de luz. Mas nós, a partir das nossas propostas equivocadas, nos colocamos no padrão da dualidade, da conflito, da oposição. Nós escolhemos um plano de, muitas vezes, de dificuldades tremendas, nos transformando em seres, muitas vezes, desvinculados da proposta de transformação moral. Nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Então o mal está conosco. Nós que construímos uma plataforma de maldade, muitas vezes até perversidade e crueldade dentro da vida. Mal conosco mesmo, né, nos nossos excessos, no nosso plano de saturação. Mal com as outras pessoas que estão dentro do lar junto de nós, muitas vezes nos dando suporte de carinho, de afetividade, de fraternidade. Então o mal está conosco. Se o mal está conosco, é um processo de libertação, né, de autonomia espiritual. Se o mal está comigo, isso quer dizer que eu tenho condição de transformar. Isso é importante para que a gente possa perceber o nosso papel dentro da vida. Deus espera algo de nós. A vida espera que a gente possa ofertar para ela novas possibilidades de entendimento, de progresso. E nós temos que fazer isso. A origem do mal, do livro A Gênese, de Allan Kardec. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, o grande Pai Criador, e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar de seus atributos. Então, tudo que procede do Pai Criador para a construção desse universo é baseado nas estruturas de harmonia e equilíbrio. Há lei de destruição, lei de reprodução e lei de conservação que funcionam de forma equilibrada, ajustando o propósito deste universo. Nós, seres criados por Deus e também os princípios materiais, nós, seres criados por Deus, princípios inteligentes, manipulamos o campo da matéria e manipulando o campo da matéria, encontramos com outros princípios inteligentes também e vamos nos trabalhando no plano evolutivo. Então nós temos que ter esse tipo de abertura para compreender que a nossa caminhada no planeta Terra é uma caminhada de projeção maior no campo intelectual e também no campo moral. Casa espírita e companheiros que se vinculam à frente espírita têm que ter a habilidade, ou ao mínimo o desejo de estudar sobre as ciências do mundo e também sobre as ciências morais e as ciências do plano da alma. Então, sendo Deus o princípio de todas as coisas, lembrar da questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, Deus, inteligência primária, causa primária, não, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência e causa, criador de tudo. E sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar de seus atributos.
porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja irracional, mal e injusto. Então, se Deus é a bondade suprema, nós temos também em germe, em semente dentro de nós, esse processo de bondade, amor e harmonia. Nós só temos que, no nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual, cada vez mais manifestar isso externamente e também tentar descobrir isso dentro do nosso mundo interior. Logo, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. O mal que nós observamos no universo não tem como origem criação do Pai, criação de plano de oposições. Eu crio o mal e crio o bem. Não. Nós, seres humanos, nas nossas ações, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, criamos a proposta de maldade dentro desse mundo conhecido. Um propósito interessante para a gente compreender também o tema evolução e destino é, então, beleza, o mal surge porque nós fazemos péssimas escolhas, e aí nós vamos ter que aprender a escolha das nossas provas. E aí, quando eu encarno no planeta Terra, o momento anterior ao meu encarne, eu ajudo na escolha das minhas provas. Não é alguém que fala, André, você vai lá para o mundo físico? Eu estou aqui escrevendo um papelzinho aqui, o que você vai fazer lá? E aqui alguns temas que você vai trabalhar. Assina aqui pra mim. Isso não é pra repartição pública não, tá? Como que é o projeto de transformação de um espírito? Você vai construindo, vai tentando se compreender internamente, vai vendo suas dificuldades, suas viciações morais, vai vendo os inúmeros desafios que você passou nas inúmeras existências. E nesse processo de trabalho interior, você vai construindo com um espírito amigo um propósito, um projeto de trabalho a curto, médio e longo prazo. Você sabe o tema central que vai ter que ser trabalhado na próxima vida. Eu tinha dificuldade com dinheiro. Vou ter que reforçar esses pontos quanto à dificuldade com dinheiro, que gerou um grande campo de quedas, dores e sofrimentos morais para minha alma. Então vou ter que pensar sobre isso. Mas quando que eu começo a pensar sobre isso? Será que é quando eu desencarno e fico no momento entre vidas para reencarnar de novo? Não, é agora, pelo amor de Deus. Começa a pensar na sua vida agora. Não passa pela vida como esse grande iludido que não olha para dentro de si e acredita que é um homem de bem, acredita que faz o bem para os outros e está todo mundo não aturando a pessoa dentro da vida. Porque o interessante da nossa leitura de mundo é que os outros são maus, mas nós não somos maus. E é interessante que se todo mundo faz isso, quem que é mal nessa terra? E aí nós vamos ter que ter esse tipo de leitura consciente. O que que eu apurrinho a paciência do meu próximo? O que que eu faço que a outra pessoa fica desestabilizada? O quanto eu incomodo as outras pessoas, porque eu sou chato mesmo. Aí começa o processo de transformação humana, transformação do mundo. Não quando você aponta o dedo pro outro, aquele é complicado, aquele é difícil, aquele é perturbador. E eu? E eu sou o quê? Eu sou tranquilo? Se eu fosse tranquilo, eu não estava no planeta Terra. Lembrar o seu piso evolucional. Você que está me ouvindo aí, com certeza você não é espírito puro, não. Como você não é espírito puro, duas condições, dois fatores. Você é um espírito imperfeito em um mundo em provas e expiações. Então você não é nada bonzinho. Então é hora de abrir o olho para isso, né? O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória. Diversos equívocos em vidas anteriores propõem para nós um novo trabalho nessa vida como encarnado. E aí nós temos que relembrar, sempre nós relembramos, o livro Ação e Reação, os espíritos Clarindo e Leonel. Clarindo e Leonel é irmão lá do Antônio Olímpio, né? O Antônio Olímpio assassina os dois, virando o barco lá, e eles morrem afogados. Por quê? Para receber herança. Ele era viciado em dinheiro, ele adorava o dinheirinho, né? E aí o Clarindo e Leonel falou, irmão nosso matou a gente, vamos ficar aqui, vamos fazer um curso de obsessão. Obsessão espiritual, influência espiritual, vamos atormentar a vida desse indivíduo. E aí, a primeira lição do curso de obsessores no plano espiritual qual é? Você olha para o companheiro que te prejudicou e descobre nele o desejo central. O que ele ama mais na vida? O desejo central vai ser esse ponto que você vai pegar e tentar explorar para que ele possa se perturbar. E aí, nós também podemos utilizar essa informação dos seres que ainda estão perturbados para o nosso aproveitamento pessoal. Como? Eu descubro o meu núcleo central de complicações, o meu desejo central. André, você tem problema no campo da cólera, você é colérico, você é raivoso. Então beleza, descobri, já tenho o diagnóstico, vou criar um projeto para me transformar. Seja médio, curto e longo prazo.
Então viver é um processo de transformação que tem que ter autoconsciência, autorreflexividade. Uma das características do homem de bem de O Livro dos Espíritos, da questão 918, comentário de Allan Kardec, é: o homem de bem é autorreflexivo. Passa pela vida caminhando e olha para dentro, ó, eu afetei alguém? Eu machuquei alguma pessoa? Eu falei algo que incomodou e que trouxe um processo de dificuldade para o outro? Eu tenho que fazer isso, senão você é aquele que acredita que é bonzinho, vai passar no planeta Terra e acredita que é bonzinho porque faz trabalho espírita, porque dá cesta básica, e aí vive iludido. Aí desencarna, chega no plano espiritual, nossa, você é um cara que cumpriva. Você chegava dentro de casa, você atormentava todo mundo, que você falava que você era espírita, era superior a todo mundo. E todo mundo esperava de você mão amiga, suporte carinhoso, afetividade. O afetivo, ele não aponta dedo pros outros, não. O carinhoso, ele acolhe, ele não faz assim, ele faz assim. A gente vai ter que aprender isso um dia. Porque tá difícil, né? Casa espírita é difícil. Então a gente vai ter que aprender. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo, então, uma provação expiatória, a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Então nós escolhemos o gênero de provas na vida de encarnado. E eu sou obrigado a fazer esse gênero de provas de uma forma fechada dentro da vida? É óbvio que nem tão fechada, porque você também tem todo o direito de, a partir dos propósitos e das dificuldades dentro da vida, durante o sono físico, se encontra com o seu amigo espiritual e fala, ó, isso aqui nós vamos ter que dar uma alterada. Porque a programação espiritual ocorre a todo momento, dependendo do caminhar da pessoa dentro da vida. Então tem o elemento central a ser trabalhado e tem diversos pontos que podem ser explorados dentro da nossa vida. Por isso a necessidade de prece, meditação, reflexão, construção e reforma interior. Para quê? Para que o momento no plano espiritual, durante o sono físico, seja bem aproveitado. Nós não aproveitamos esse momento do sono físico. Nós estamos tão perturbados pela nossa vida cotidiana que nós esquecemos que existe um mundo espiritual que nos acolhe durante a hora do sono. E nós vamos ter que nos aproveitar também dessas estruturas para os nossos bons amigos espirituais nos auxiliem para uma caminhada mais serena e mais equilibrada. Mas lembrar sempre, responsabilidade. Nós escolhemos as nossas provas. Ah, mas aquele menino que tá lá dentro de casa é o capeta. Eu não dou conta dele. Mas você combinou de recolher ele dentro de casa para quê? Para trabalhar em conjunto. Uma proposta de amor, de caridade, de compaixão. Então, se acolheu, agora tenta trabalhar alguma coisa que seja mais equilíbrio nos seus relacionamentos. Né? Vamos fazer isso. No estado errante, lá, desencarnado, no estado da errante. O que é o estado errante? Só pra gente explicar, abrindo um parênteses. Né? O estado errante é o momento entre vidas de seres que ainda não são espíritos puros, porque espíritos puros não têm a necessidade de reencarnar. Como não têm a necessidade de reencarnar, eles não passam por esse estado de erraticidade. Erraticidade é aquele que está no mundo espiritual e ainda necessita do reencarne. Isso quer dizer bons espíritos e espíritos imperfeitos. Só para a gente falar do conceito como é colocado no Livro dos Espíritos. No estado errante, e antes de começar uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Aí para você pensar, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Lembrar lá, Reencarnação do Espírito Segismundo, capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz. O Segismundo, junto aos companheiros espirituais, planeja sua vida, mas tinha um problema. Adelina e Raquel. Raquel tinha aceitado ele, inimigos do passado, a Raquel aceitou, mas o Adelino não aturava ver a cara do Segismundo, e aí o Alexandre teve que fazer uma conciliação. Para quê? Para que o Segismundo pudesse reencarnar. Mas um dos propósitos do gênero de provas do Segismundo era, Segismundo, tá lá escrito no Missionários da Luz, se você tomar um certo caminho dentro da vida, tá programado para você que esse caminho escolhido vai gerar um campo de repercussão na sua área cardíaca. Você vai ter um problema cardíaco. Então fica atento quanto a isso. Então você vê que pressupõe livre-arbítrio e determinismo. Inúmeros trechos, inúmeras vias de acesso a um processo e progresso espiritual. Eu escolho um deles que geram repercussões, óbvio, né? Que já estão contidas lá no meu planejamento anterior. Então nós escolhemos os nossos caminhos a partir do nosso livre-arbítrio. Nós combinamos no plano espiritual um certo trabalho em certo gênero de provas e a vida pede que a gente seja honesto quanto a isso.
Lembrar lá o objetivo da encarnação dos espíritos: aperfeiçoamento e também auxílio à grande obra da criação. Porque a nossa grande dificuldade, nós, em planetas de provas e expiações, não são nem as provas. As provas, o que são as provas? Vamos também contextualizar e abrir o parênteses também. Provas é um processo de habilitação de forma natural. Eu aprendo e faço. Eu aprendo e faço a prova e passo na prova e vou para outras provas mais difíceis. A expiação não funciona dessa forma. A expiação é uma prova que eu fiz, eu tomei pau. Tomei pau, tem que repetir a prova. E repetir a prova muitas vezes é muito doloroso. E aí é o retorno de algo mal feito, mal construído, mal pensado, seja nessa mesma vida ou em vidas anteriores. Hoje em dia a expiação está correndo rápido. Na mesma vida a resposta já é quase imediata. Então, expiação. E aí quando a expiação chega para nós, para que a gente possa trabalhar esse desafio, né, numa nova prova, nós vamos ter que estar equilibrado, harmonizado, tranquilos, diante dessa grande caminhada. Por isso que a doutrina espírita serve como laboratório, trabalho de transformação da alma para que possa passar pelas expiações de uma forma equilibrada e ajustada, sem tantas dores, porque entende o motivo e a causa de estar passando por uma expiação. Porque sabe que está num processo contínuo de evolução e desenvolvimento e sabe que o destino, entre aspas, escolhido foi por você mesmo, no plano das responsabilidades maiores dentro da vida. Então, prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor, confesso, se eu cometi um equívoco no meu passado espiritual ou mesmo nessa própria vida, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa, necessidade de reeducação da minha alma. É só reeducação, a gente só nasce nessa tema do evolução e destino, nós renascemos no planeta Terra só para reeducação? Não é só para repetir coisas que eu não fiz tão bem no passado? Não. Para educação e conhecimentos novos também. Tem gente que é muito místico, né? Por causa que é muito místico, acredita que os reencontros dentro da vida é só de pessoas que ele já conheceu em vidas anteriores. Não. O processo de simpatia e antipatia natural tem a ver, muitas vezes, com uma construção fluídica do ser. E aí eu posso conhecer novas pessoas que eu não tenho nenhum conhecimento de vidas anteriores e ter simpatia por ela. Então, nós estamos abertos, nós somos seres abertos, lembra sempre disso. Nós não somos estruturas fechadas no campo do orgulho e do egoísmo. A projeção de Deus para nós dentro da vida é estruturas abertas num grande campo de relacionamento. Relacionamentos anteriores e novos relacionamentos. Conhecimentos antigos transformados em novos conhecimentos e novos conhecimentos que chegam que a gente nunca tinha tido notícia nessa vida. Por isso a necessidade de abertura para esse progresso moral e intelectual. Então as expiações chegam na nossa vida para um processo de reeducação. Para um processo de... Se a gente for pensar naquela estrada que eu coloquei no começo lá, a gente pode pensar em inúmeras estradas. E aí a gente escolhe um atalhinho lá, um atalho que a gente fica dando volta à toa, inutilmente. Aí a vida pega, nos coloca assim, ó, retorna para o caminho. A expiação é isso, retorna para o caminho. Aprende a escolher coerentemente e conscientemente de novo. Ajusta, equilibra diante da grande caminhada existencial. A lei de causa e efeito, então, é o grande regulador desses relacionamentos do nosso mundo interior e também junto às outras pessoas. Um espírito que se considera culpado é punido por sofrimentos morais no mundo dos espíritos. Quando eu me considero culpado, quando eu faço algo que afeta o meu campo consciencial, por que afeta o meu campo consciencial e por que eu me considero culpado? Porque eu já sabia que eu não deveria fazer e faço da mesma forma. É por isso. Eu já conheço a lei e mesmo conhecendo a lei, eu passo a perna na lei e quero enganar todo o universo. E aí eu me sinto culpado. A consequência é eu me sinto culpado. Me sentindo culpado, quando eu desencarno, o que acontece? Sofrimentos morais. Nossa, eu não devia ter feito isso com tal pessoa. Nossa, eu destruí meu relacionamento por causa disso. E isso fica martirizando o indivíduo. E aí quando ele chega no mundo dos espíritos, ele relê essa proposta, ele começa a construir alguma forma de recompor isso no seu destino. Sofrimentos morais no mundo dos espíritos e pelas penas físicas na vida corporal. Diversas penas físicas, imperfeições, limitações físicas. Por quê? Que apontam um processo que me mostra que eu estava tão equivocado no passado que eu escolho essa dificuldade física para que eu possa recompor meu destino de forma mais rápida. Tem isso também, né?
Suas aflições são consequências de suas faltas. As aflições que nós passamos no mundo dos espíritos e no mundo dos encarnados, a angústia existencial, as dificuldades, as imperfeições, os limites, os medos, é por causa de uma construção anterior. Suas aflições são consequências de suas faltas, quer dizer, da sua infração à lei de Deus. Aí a gente tem que sempre lembrar, lá do livro Céu e Inferno e também do livro dos Espíritos. 614 do livro dos Espíritos diz, o processo de felicidade e infelicidade de um ser, de um espírito, tem a ver com a justa adequação às leis divinas. Se eu faço uma transgressão às leis divinas, eu fico em sofrimento, eu sou infeliz. Mas se eu ando dentro das leis, eu construo dentro de mim estado de felicidade. Já no livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte, diz que quanto mais perfeito eu sou e menos imperfeições eu tenho no meu trabalho de evolução, eu vou deixando as imperfeições de lado, mais feliz eu me torno vida após vida. E a gente tem que pensar sobre isso, né? O tempo passa, o nosso caminhar tem que ser construído esse progresso intelectual e moral, para que cada vez mais eu construa dentro de mim um piso de felicidade e harmonia. Abertura de mente pra gente, né? Quer dizer, de sua infração à lei de Deus, de sorte que são ao mesmo tempo uma expiação do passado, eu recomponho os erros do passado e ao mesmo tempo uma prova para o futuro. Me habilita também a outras propostas evolucionais. É assim que o orgulhoso pode ter uma existência de humilhação. Se ele é orgulhoso e é nada humilde, o que precisa como mecanismo de encontro dele? Né? Porque é uma lei de atração. O Emmanuel fala isso no capítulo que se chama Origem das Tentações, no livro Caminho, Verdade e Vida. Cada dia tem um tônus magnético específico, tem uma situação magnética específica. E aí, cada dia então tem uma proposta de construção nova para mim. Essa proposta de construção nova para mim, nesse plano de atração, é, se você é orgulhoso, humilhação. Humilhação para quê? Para construir humildade. Você não tá assim tão bem, não. As pessoas não te olham do jeito que você tá se olhando, assim, com o peito estufado, parecendo que é o centro do universo, não. E aí você se coloca mais humilde. É um mecanismo da vida mesmo para te reorientar num propósito mais superior. É assim que o orgulhoso pode ter uma vida, existência de humilhação. O tirano, uma vida de servidão. E aí, como servo, ele vai falar, nossa, esse tirano é muito perverso, está mandando em mim. Eu não quero ser nunca assim na minha vida. É assim que funciona o trabalho. O mal rico, uma de miséria. Então, é uma construção e retirada, equalização é melhor, desses desequilíbrios. Se eu estou no extremo e eu não trabalho nenhum do outro extremo, eu sou levado para o outro extremo. Para quê? Para que eu construa um caminho mais de meio, um caminho mais de equilíbrio, mais de paz interior. Paz interior, vivida com simplicidade, vida com tranquilidade. Né? É isso que a gente tem que almejar na nossa caminhada. Mas não pensem que nessa grande estrada da vida, como dizia a música, né? Nessa grande estrada da vida, é uma proposta de profunda e total solidão. Não, profunda e total solidão. Como eu já falei das escolhas das provas, tem um amigo espiritual que nos auxilia quando a gente não sabe o que fazer na hora da nossa programação espiritual. Ao mesmo tempo também tem inúmeros amigos espirituais, anjo guardião e espíritos familiares que nos auxiliam quando nós estamos encarnados nesse planeta Terra. Os anjos guardiões, é um interessante, eu adoro essa teoria dos anjos guardiões do livro dos Espíritos, porque o anjo do guardião é sempre alguém que é um patamar superior a nós mesmos na escala espírita. Se nós somos espíritos imperfeitos, o guardião é um bom espírito. E se ele é um bom espírito, ele pode estar aqui no planeta Terra, como pode não estar no planeta Terra. Ele pode estar habitando um outro planeta, mas comunicando conosco em termos de afetividade, carinho, força para superar os desafios, à distância. E aí nós compreendemos que a história é muito mais ampla do que a gente pensa. Essa nossa leiturinha, muitas vezes simplória, uma vidinha aqui, o André aqui no planeta Terra, vivendo x e x anos. É muito mais amplo que isso. São um tempo que se expande para a nossa leitura no campo da eternidade. Né? Também encontros com seres encarnados aqui no planeta, desencarnados que estão aqui no nosso entorno, e também encarnados e desencarnados de outros orbes, de outras humanidades planetárias. Então a gente tem que ter atenção da grandeza desse universo. Se é apenas aprendiz no campo da experiência, não fica com medo não. Se você for aquele só aprendiz, não sabe nada de nada das leis universais, das leis de espirituais do universo, com dívidas e créditos, aquele que está atormentado, né? Muitas dívidas, também tem alguns créditos também, isso é bom. Né? Sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta, em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Eu peço para reencarnar nesse planeta Terra numa certa perspectiva, porque eu sei que eu tenho condições de fazer o que foi combinado. E a gente tem que sempre lembrar,
Nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, de Allan Kardec, o interessante nos relatos, por exemplo, dos criminosos e também de outros espíritos é que muitas vezes as pessoas pedem uma reencarnação que eles não dão conta de cumprir. Os criminosos arrependidos sempre falavam isso. Eu pedi renascer em tal local que eu não dei conta de vivenciar aquilo, eu retornei ao meu propósito passado. E aí eu compliquei tudo. Eu vou me atrasar muito com esse tipo de coisa. E aí quando a gente faz a programação espiritual, eu não peço nem algo que seja muito além das minhas forças, nem também algo que eu fique aqui, de braço cruzado dentro da vida, não, tô vendo o tempo passar, vou gastar esse corpo aqui e vai acabar. Não tem utilidade nenhuma. Né? Mas nós pedimos coisas que sejam apropriadas ao nosso desenvolvimento espiritual. Nós não vamos pedir provas à lá Francisco de Assis, que nós não somos nem próximos do que Francisco de Assis. Nós vamos pedir algo que a gente dê conta. Uma família difícil que tal e tal coisa. Beleza, isso aqui eu dou conta. Um companheiro que fez tal e tal coisa comigo, que vai reencontrar comigo. Isso aí também eu dou conta, tranquilo. Eu acho que eu consigo levar isso. Então, os desafios são desafios que dá para serem superados. Abre a mente para isso. Isso é o principal. E dá para ser superado só por causa das suas forças interiores, do seu projeto de progressão do intelecto e da moralidade? Não, porque também tem amigos, auxiliares espirituais. Os anjos guardiões e os espíritos familiares estão aqui com a gente aqui agora. Né? Parentes desencarnados, amigos desencarnados que nos acompanham aqui, nos auxiliando, que gostam da gente e estimulam a gente para a gente continuar, mesmo debaixo de muitas dores. Se é apenas aprendiz, então, no campo das experiências, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores, seres superiores a nós, ou mesmo não tão superiores, mas desencarnados que têm uma visão diferente do problema, do desafio, que lhe preside os movimentos, o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. A cruz é adequada ao tamanho e às forças das pessoas dentro desse planeta. Nunca se esqueça disso. E aí o conceito dos anjos guardiões lá do Livro dos Espíritos. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Sim, pode ficar tranquilo, você é acolhido. Há essa vinculação. Os anjos guardiões tomam conta de nós mesmo. É óbvio que você faz suas escolhas, mas tem sempre o conforto, o consolo, o encorajamento à distância. Quando a gente vai passar por provas difíceis dentro da vida, à distância os nossos anjos guardiões se conectam com a gente. Força, André, coragem. É um desafio, vai passar logo. Ou mesmo durante o sono físico, nós nos encontramos com eles lá no mundo dos espíritos, eles alertam pra gente, vai acontecer tal e tal coisa de determinada forma, uma perda daqui, uma perca ali, um ganho ali. Passe de uma forma corajosa, honesta, sincera. Não é nada surpresa, surpresa, todo mundo assusta, não. É algo que é construído de uma forma equilibrada, racional. Há o irmão espiritual. Mais lindo, olha só, a pergunta de Kardec, olha a resposta dos espíritos. Esse anjo guardião, mas às vezes é bom espírito, que não está nem no ambiente planetário. Você vê o grau de evolução desses seres. Ele é um irmão espiritual. Olha o contato com a gente, olha o carinho com a gente. Irmão. Não está falando que é o amigo só espiritual, ou anjo guardião, não. É um irmão espiritual. O que chamais do bom espírito ou bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. É sempre de uma ordem elevada. Não é imperfeito que nem a gente. Né? Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-los nas suas aflições. E encorajá-los nas provas da vida. Vamos ler de novo para vocês entrar na mente de vocês que têm conforto nessa vida. Auxiliá-lo com seus conselhos, aconselhamento durante o sono físico ou mesmo a distância pela comunhão dos pensamentos, né? Consolá-lo nas suas aflições. É aquele momento que a gente dorme chorando, né? Por causa dos desafios da vida, a gente dorme e acorda, tô tranquilo no dia de hoje, ontem eu estava tão triste. É porque eu me encontrei com meu amigo espiritual, com meu anjo guardião, ele me incentivou para continuar a caminhar. Quer dizer que a vida vai se transformar como de passo de mágica, miraculoso? Tem gente casa espírita que ainda sonha com milagre na vida. Doutrina espírita não é doutrina milagreira. Você está no lugar errado, você está procurando doutrina milagreira. Doutrina milagreira, a religião tradicional adora vender doutrina milagreira, porque aí você engana as pessoas e fica muito legal. Né? Doutrina dos espíritos é proposta de libertação de alma. Você vai fazer porque você vai aprender a fazer. E aprendendo a fazer, você vai passar de servo e dependente dentro desse universo para alguém que possa contribuir logo à frente. É isso que é o propósito. Né?
Então, consolar nas aflições e encorajá-los dentro das grandes provas da vida. Encorajamento também é muito importante para nós, que a gente tem uma tendência muito grande ao desânimo, né? E aí? É óbvio que nessa caminhada, apesar da ajuda dos universitários do plano espiritual, apesar da gente já ter a noção que nós escolhemos as nossas provas, mas é óbvio que nós somos seres humanos, e seres humanos erram, pelo amor de Deus. Nós não somos seres perfeitos, nós estamos na casa espírita num processo de aperfeiçoamento. Se nós erramos de novo no mesmo ponto, é porque eu tenho que aprender ainda, porque eu ainda não aprendi. Nós temos muita impaciência com os nossos erros, nós queremos que o nosso processo evolutivo se dê da noite para o dia. Não dá da noite para o dia, demanda tempo. Muitas vezes um curto prazo para algumas coisas, médio prazo para outras, longos prazos para inúmeras outras. Nós sabemos, desenvolvimento do amor é inúmeras vidas. Não fica acreditando que você vai conquistar o amor nessa vida, que não vai. Vai começar a desenvolver outras virtudes irmãzinhas do amor, né? Um pouquinho de renúncia aqui, um pouquinho de prudência, um pouquinho de caridade, um pouquinho de assistencialismo mesmo, que aí eu vou aprendendo, a dinâmica aqui do encontro, do relacionamento bom, é legal para me alimentar também. Mas é aos poucos, é com calma, com tranquilidade, com equilíbrio. Espírita tem que trabalhar num planejamento, como eu falei, de médio, curto e longo prazo. Não pode ser só curtíssimo prazo, nessa vida para amanhã. Não adianta. Não assim funciona, né? Então, erros, a proposta do erro dentro da grande estrutura evolucional desse universo é a proposta do aprendizado. Doutrina dos Espíritos é projeto pedagógico, mais do que religião. Porque qual que é o conceito de religião para a doutrina espírita? Não é religião templinho lá, de pedrinha lá, não é isso não, pelo amor de Deus. A proposta religiosa da doutrina dos Espíritos é conexão, eu, ser criado por Deus, com o Pai Criador. É essa que é a proposta religiosa. Isso quer dizer, é uma proposta pedagógica, porque para fazer isso vai ter que evoluir. E para evoluir vai ter que aprender. Porque a verdade e o conhecimento libertam o ser, autonomizam o ser, para que ele possa propor coisas de maior magnitude dentro do campo da vida. A gente vai ter que aprender isso também. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu. É óbvio, você errou isso várias e várias e várias e várias vezes nas inúmeras vidas. É óbvio que a tentação vai bater de novo, eu vou ter que cair, muitas vezes eu vou cair de novo. Se eu cair de novo, a proposta da doutrina espírita pedagógica é fica parado no chão e fica lá triste, deprimido, lá esperando o tempo passar? Não, pelo amor de Deus. Levanta e continua a caminhada. Os joelhos desconjuntados de Paulo de Tarso. Matei cristãos mesmo, mas vou continuar caminhando. Sou difícil, sou rancoroso, sou colérico, tem várias coisas, sou péssimo, horroroso. Mas eu continuo a minha caminhada. É esse o propósito superior da vida. E é isso que nós temos que vincular, né? Então, como eu falei, o propósito da doutrina espírita, pedagógico. E o propósito do universo, a mesma coisa. Pedagogia divina. Aprendizado para conhecimento, para libertação, para não ser dependente e para contribuir nessa grande obra da criação. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu. Normal demais. Tanto maiores como mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas, né? Então, o propósito superior é de melhoria, mas se eu erro, eu não posso ficar parado no meu erro ali no chão. Eu tenho que continuar a caminhada. Isso não quer dizer que está alimentando em mim a proposta, eu posso errar diversas vezes que está tudo beleza. Não. É uma justa medida, né? Eu tenho que saber lidar com o meu erro, levantando e continuando a caminhada, e saber que eu sou um espírito imperfeito, um ser humano, que muitas vezes eu vou errar, e muitas vezes eu vou ter que ter paciência comigo mesmo. Desenvolvimento de auto-amor, autocuidado e autorrespeito tem a ver com cair diversas vezes e mesmo assim se respeitar. Se respeitar e falar assim, errei. O que eu posso fazer para aprender, para não errar mais? E continuar a caminhada. Então a gente tem que desenvolver o auto-amor a partir do nosso acolhimento interior. Caridade com a gente também. Amor, auto-amor. Eu errei mesmo. Errei. Mas agora eu vou transformar a minha vida. Por isso que eu coloquei a cara do cara, né? Todo palhacinho por causa disso. Porque muitas vezes a gente erra, fica lá no chão ou triste ou deprimido, ou passa por diversos erros dentro da vida. Tá nem não, depois melhor. Não é assim não. É o meio termo disso, né? E nós todos, nessa grande evolução, nessa grande caminhada, né, de evolução e progresso, somos programados para entender e desenvolver uma prática de amor.
no momento espírito imperfeito, no mundo de provas e expiações, são pouquíssimas as pessoas que construíram isso aqui de amor. Né? Nós ainda passamos por o amor de pais e filhos muito apegado, muito escravizante. Nós ainda temos o amor, paixão, né, de casais que também é apegado, escravizador do outro, que poda o outro, e na realidade esse é meu marido, é meu filho. E isso é a primeira proposta que mata o amor. O amor tem que ter autonomia, o amor tem que ter liberdade, como diz aquela velha leitura de diversos quadros, né, do passarinho, né? Aquele que ama liberta o ser amado, deixa o ser amado fazer suas próprias escolhas a partir dos seus próprios pensamentos. Nós temos que nos programar para o amor. O amor, então, é cultivo. O amor não surge de forma espontânea. O amor é cultivado no dia a dia, nas horas do dia, a partir do nosso autodescobrimento, a partir da melhoria dos nossos relacionamentos, a partir de um olhar tolerante e compassivo com o outro que muitas vezes me incomoda. Eu faço esforço para me transformar. Aquele ser ali me incomoda demais, não quero nem conviver com ele, mas eu faço esforço para estar junto. Para quê? Para aprender, para desarmar isso dentro de mim, para construir um melhor relacionamento, me tornar um ser melhor. Ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso vicioso. Nós não renascemos na vida para implementar a crueldade, o desrespeito, a intolerância. Nós renascemos na vida para aprender a amar. Né? Medraço ou delinquente. Né? Nós não nascemos com um propósito inferior, com um propósito destrutivo. Nós nascemos para construir algo diferente. O nosso, na doutrina espírita nós caminhamos para frente. Não tem retorno, não tem queda. Né? O erro aparente é um processo de aprendizado. Eu aprendi, agora não faço de novo. Mas eu posso cair na mesma coisa, mas mesmo assim, eu aprendi na outra vez que eu não podia fazer de tal forma, agora aprendi que eu não posso fazer também de outra forma. Um dia eu vou acertar. Né? É como se fosse questão de múltipla escolha, né? A, B, C, D, E. Eu erro duas vezes. Eu marco o A, errei. O B, errei. Mas tem o C, D, E ainda para tentar e diversas outras. O universo ainda mais ainda. Eu errei? Vou tentar. Até o dia que eu acerte. Eu já aprendi que aquelas duas ali estão erradas. Eu não posso escolher aqueles caminhos mais. Então, vou escolher outros, mais adequados ao meu desenvolvimento pessoal. Então, é um processo de aprendizado. Aprender a escolher as coisas da vida. O que eu valorizo? Eu coloquei essa tortinha aí, a pessoa olhando de forma fascinada para o doce, porque nós somos muito apegados à nossa natureza material, nós somos muito apegados aos gozos e prazeres desse campo carnal. Alimentação, sexualidade, curtir a vida doidado. Nós somos muito apegados a isso. E um ser que vai evoluindo e progredindo espiritualmente, ele vai ter que começar a ter prazer com gozos e prazeres espirituais. O que são gozos e prazeres espirituais? Está lá na lei de conservação, lá do Livro dos Espíritos. Os gozos e os prazeres espirituais eu não gosto só da estrutura da matéria, eu estou até vivendo a estrutura da matéria, o conforto material é legal, jóia, tranquilo. Mas agora eu estou me sentindo feliz quando eu fico mais paciente com alguém que eu não era nada paciente. Eu fico tranquilo e sereno e equilibrado e fico feliz quando eu vejo que eu estou conseguindo ser mais caridoso, eu estou cedendo coisas que são minhas, que eu tenho muito apego para o outro que está precisando. E eu não estou tão precisado daqueles objetos que estão comigo. Aquele que fica feliz, não pelo movimento de pegar a roupa dentro do armário, separar para dar para pessoas que têm dificuldade de comprar roupas. Esse é um gesto material, se a gente for pensar. Mas a parte espiritual eu tô dando porque a pessoa necessita e eu tô sentindo que eu tô ficando bem doando isso. Eu tô trabalhando elementos dentro de mim de desapego, né, de menos egoísmo, de menos orgulho, de encontrar com o outro e ofertar um carinho para o outro, um olhar carinhoso para que ele possa se recuperar e promover esse ser humano a um novo propósito de transformação. Então, nós temos que aprender a escolher. Né? Padecemos sim nesse ou naquele setor da vida durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, repetir as mesmas experiências que não são produtivas mais. Nós temos que ver que há experiências na nossa vida que não cabem mais para nós mesmos. E a vida acaba nos mostrando isso de uma forma, às vezes, mais direta ou mesmo indireta, nos pequenos detalhes da existência. A gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender, esse não é mais meu propósito, agora a caminhada é outra. É outro tipo de desenvolvimento dentro da vida. Então, nós temos que, como eu coloquei a expiação, eu pensei assim, não só a expiação, né? Porque lá no livro Céu e Inferno são 3 momentos de trabalho de uma alma. Arrependimento, caio em mim, né? Nossa, eu errei. Nossa, eu fiz uma coisa que foi extremamente desagradável. Beleza, me arrependi. Mas o arrependimento requer também expiação.
É óbvio que o que eu plantei atrás vai retornar na minha vida. A retorno é obrigatório. Mas como isso vai retornar, que é o grande segredo da história. Se eu estou equilibrado, harmonizado, retorna de uma forma equilibrada, ajustada ao que eu dou conta de fazer naquele momento. E aí eu expio de uma forma tranquila, mais serena. Mas fica só na expiação? Não, porque a expiação é lei de justiça, né? Eu fiz algo, aí eu recomponho algo. Mas a reparação vai além. A reparação consiste em fazer o bem onde havia o mal. Eu tratei tal pessoa mal e depois eu comecei a tratar no pé de igualdade, eu comecei a respeitar ela, mas além de respeitar ela, vai ter que aprender a amar. Então, necessidade da reparação, necessidade de construção do amor dentro dessa caminhada de evolução e progresso. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nessa vida por impotência ou má vontade, 2 fatores então, por não ter condições, porque não se sente com potência para fazer tal coisa, ou mesmo, não quero fazer. Não, ele é chato, não dá pra mim ainda. Beleza, joia, não dá ainda? Joia, aguarda um momento. Viver é isso, viver é uma arte, né? Se não dá conta agora, não força. Porque muita gente que força relacionamento, no meio da discussão, piora as coisas. Não força. Dá tempo pra pessoa, dá um tempo pra você assimilar o golpe, para que você possa refletir sobre sua vida. Ou uma vontade de encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele, mesmo de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Mas para isso a gente tem que ter isso na mente, estratégico. Eu não dou conta de lidar com essa pessoa ainda. Beleza, joia. Eu me distancio, depois eu retorno. A gente tem que ter esse feeling, né, de saber aproximar e saber afastar na hora certa. E aí a gente está num processo de autoconsciência, de autorreflexividade dentro da vida. Vocês viram que eu repeti isso várias vezes. Está faltando para a gente refletir sobre a nossa vida. Viver o tempo presente. Saber o que está fazendo. Cometemos erro porque nós passamos pela vida iludidos. Pensando que somos uma coisa e não somos nada do que nós pensamos. Pensando que nós damos conta de fazer alguma coisa e não somos aquilo que a gente está pensando. A gente tem que saber, o André tem dificuldade, ele xinga no trânsito, ele fica revoltado muitas vezes, ele é meio arrogante, ele é orgulhoso. Vai ter que saber isso para quê? Para poder criar relacionamentos construtivos, equilibrados, ajustados, né? Porque senão vira um círculo vicioso, né? Repetição, 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 repetição do passado. Repito, não aprendo nada. Aí eu passo lá A, B, C, D, E, F, G, H. Vai dando oportunidade pra você aprender, mas nossa, tá difícil de acertar, hein? Uma hora a gente vai ter que parar da nossa rebeldia, brigar com as leis divinas e falar assim, eu já sei qual que é o caminho. Eu já me instruí qual que é o caminho, eu tô sem coragem de trilhar esse caminho, que é um caminho difícil. Isso constitui a influência do passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Nós muitas vezes reclamamos da nossa vida, mas nós gostamos do nosso modelo de vida. Tanto que a gente gosta de vender o nosso modelo de vida para os outros. Não, você devia viver dessa forma que eu vivo. Muitas vezes nós falamos da boca para fora que nós não gostamos do nosso modelo de vida. E aí nós vamos ter que nos perguntar, nós não gostamos do nosso modelo de vida por quê? Tentações, aí nós vamos falar das tentações, dessas induções a novas quedas espirituais. A tentação é um ponto frágil interno em mim, não é algo externo que surge, eu caí porque tal e tal coisas aconteceram. A carne é fraca, né, André? Você sabe, né? A carne é fraca. Aí lá no livro, é o Céu e o Inferno mesmo, eu acho. Não, acho que não, o Céu e o Inferno ou lá Gênesis, depois você procura aí, né? Um texto sobre a carne é fraca. Na carne é fraca, a fala não é que a carne é fraca, é o espírito que é fraco e nos seus processos de escolha recai nos mesmos erros porque é o espírito imperfeito. E aí eu vou ter que olhar para essa imperfeição e descobrir essa imperfeição, tentar me trabalhar de uma forma diferenciada, mudar, transformação. Transformação exige esforço, transformação tem preço na vida. Transformação significa engajar numa nova proposta e deixar as anteriores para trás. Isso custa um preço, muitas vezes caro para a pessoa. Então, a repetição do passado, a gente vai ter que ter essa leitura, eu caí e errei novamente porque o meu mundo interior está em desequilíbrio. Meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos estão desestruturados, fazendo as mesmas escolhas viciadas, anos e anos, vidas e vidas de forma repetida. E sair desse círculo de repetição é muito difícil.
quando a gente vicia em determinada leitura de vida. Para isso tem que ter, né, os grandes baques da vida, os grandes processos de transição. Para quê? Para que a gente possa despertar a nossa consciência e ampliar a nossa visão espiritual. Por isso que muitas vezes dor e sofrimento dentro da vida é um processo de limpar e tirar as escamas dos olhos. Para quê? Para que eu possa enxergar a vida de uma forma mais ampla. Isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação. Eu tenho um núcleo frágil por dentro, aí eu vejo fora e falo, nossa, que vontade. Que vontade de repetir o meu passado. Né? É esse que é o problema. Originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos anteriormente. Isso quer dizer, já é uma conquista nossa. O mais interessante, quando há uma fala sobre as paixões, no capítulo 3, lá do livro A Gênesis, é a construção das paixões e da maldade dentro da nossa vida tem muito a ver, eu já passei por determinadas coisas, principalmente no plano da conservação, como eu citei, da sexualidade, da alimentação, né? E aí, muitas vezes eu não preciso estar muito apegado a isso mais. Por quê? Porque eu já me construí como ser melhor. Mas eu continuo buscando a mesma proposta escravizante do planeta Terra. Aí gera um padrão de mal, né? Porque há essa distonia, né? Eu já penso de uma forma muito mais ampliada e estou fazendo aí no plano da rasteiro do planeta. Então vamos estar atentos a essa história. E aí a tentação do Espírito Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, para que a gente possa abrir a nossa mente para uma construção equilibrada daqui para frente. Pelo amor de Deus, né? Melhorar, ué. Tem que melhorar. É um homem velho que se transforma num homem novo. Para transformar homem velho em homem novo, como eu falei, exige superação, esforço, vontade, construção no dia a dia, no segundo, criar estratégia de vida, não é vai na cara, na coragem e não pensa o que está fazendo. Escreve no papel, pelo amor de Deus. É engraçado, conversa com o espírito, parece que eles não escrevem no papel o que eles têm que fazer. Escrever no papel é cristalizar o negócio, colocar assim, eu devo fazer tal coisa. Aquela proposta do Santo Agostinho, na 919, escreva no papel ao final do dia, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu faço assim, e não é só isso não, que também pode ser da boca pra fora, quando eu falo que eu sou orgulhoso, ou egoísta, e fica só nesse grande coisa generalizada. E aí eu te pergunto, quando você é orgulhoso, quando você é egoísta, quando você é vaidoso? É aí que é importante, eu sou vaidoso com minha mãe e com meu pai em tais momentos. Eu sou orgulhoso quando a pessoa me coloca em tal e tal situação. E aí eu ataco a pessoa porque eu estou tentando me defender. E aí eu estou fazendo reforma íntima. Só falar que é orgulhoso, vaidoso e egoísta é muitas vezes da boca para fora. E aí a gente vai ter que escrever no papel e criar uma estrutura coerente para que a gente possa entender o nosso papel dentro dessa vida. Sou vaidoso, porque faço assim, 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 com tal e tal pessoa. Sou agressivo, porque faço assim no trânsito, xingo todo mundo, não tenho tolerância na fila, a pessoa passa na minha frente, eu faço tal e tal coisa. Ah, beleza, já sei o que é então. Se eu já sei o que é, o que eu posso fazer para me mudar? O propósito da doutrina espírita é esse, mudança, transformação. Ser tentado é ouvir a malícia própria, esse mundo interno ainda sombrio dentro de nós. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, o estímulo do mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Se eu escolho conscientemente, eu vou ali que eu não dou conta, eu vou xingar de novo, porque eu não dou conta. A pessoa me irritou, eu quero xingar ele, eu quero ser desagradável com ele. Então esse é o propósito nosso de transformação moral, de mudança. Por isso que eu trouxe para vocês, no dia de hoje, esse tema tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, que é evolução e destino. Nós todos evoluímos. Lei de progresso do Livro dos Espíritos. Como eu falei, evolução intelectual, evolução moral. Só que nós ainda não compreendemos que para evoluir, tem que criar um planejamento para fazer isso. Não pode ser no vai que dá. Não é vai que dá. A vida não é vai que dá. A vida é para ser pensada. Doutrina espírita é ancorada num processo de racionalidade. Racionalidade é um processo de discernimento dentro da vida. Eu conheço o que é o bem, eu conheço o que é o mal para mim, em termos individuais. E conhecendo os caminhos do bem e os caminhos do mal para mim, em termos individuais, porque cada um, é óbvio que dependendo do estado evolucional, vai ver determinadas vias de acesso, eu escolho as propostas do bem, do amor e da paz, de uma construção de um ser equilibrado, de um homem de bem. E para isso eu vou ter que ter, como eu falei, abertura mental. Para isso eu vou ter que ter uma abertura consciencial, que eu vou me trabalhar por dentro, ao mesmo tempo me trabalhando por dentro e tendo abertura e receptividade, espíritos superiores vêm em nosso auxílio.
nos confortam, nos consolam, para que nós tenhamos a oportunidade bendita de nos trabalharmos como seres melhores dentro dessa existência, o que está faltando, né? O planeta Terra está carente de pessoas, no mínimo, de boa vontade. Bons, imperfeitos, todos somos, mas está faltando boa vontade para o trabalho. Boa vontade para olhar para dentro de si e com coragem falar, ó, realmente eu que sou eu que sou conflituoso lá dentro de casa. Eu que dou problema dentro do lar. Eu sou espírita mesmo, eu tô lá no trabalho do grupo espírita, eu tô fazendo caridade, eu tô na reunião mediúnica, eu tô auxiliando os espíritos, mas dentro do lar eu sou horroroso, eu atrapalho todo mundo. Se eu descubro isso, o que é que eu posso fazer para melhorar esse padrão? Então, pra gente finalizar, doutrina espírita é isso. Reconheces o verdadeiro espírita por 2 pontos, né? Transformação moral e a sua capacidade de domar suas más inclinações, esse fundo viciado que quer, ó, emergir e botar as asinhas de fora dentro da vida. E aí nós vamos estar bem ajustados para um plano de melhoria e de construção de um novo homem dentro desse planeta Terra. Tomara que seja o nosso propósito. Fica essa mensagem para todos vocês, tomara que tenha sido produtivo. E agora talvez seja a parte mais difícil de todo esse estudo. Até então vocês foram esponja, né? Só ouviram. Mas também eu tomara que vocês tenham pensado na vida de vocês quando vocês ouviram. Eu tenho certeza que muita gente está me odiando aí agora. Ainda bem, porque dizem que as boas exposições são aquelas que a pessoa ficou com raiva do expositor. Eu quero matar essa pessoa. Por quê? Porque eu toquei no seu núcleo. Sabe aquela feridinha que está por dentro de você? Eu toquei, enfiei o dedo e girei. Girei para quê? Para que você pudesse ver que tem uma ferida dentro de você. É muito aquela fala do o rei tá nu, né? Aquele conto de criança, né? O rei, só a criancinha conseguiu ver, ó, esse cara tá pelado na rua aí, ó. Ele tá pelado. Não tem vestido nenhum com fibra especial, com tecidos especiais, não. Ele tá nu, peladão. Enganaram ele. E eu tô vendo que ele tá nu. Então, a palestra e o estudo na Casa Espírita servem para fazer isso. Para tocar esse núcleo do seu interior. Muitas vezes você vai passar muita raiva, vai ficar odiando o André e outros expositores que estão aí. Mas se você odiou, se você foi tocado, é porque tem algo precisando ser trabalhado por dentro. Lembra sempre disso, né? Fica essa mensagem para quem não revoltem comigo. Eu desejo para vocês muita tranquilidade, muita paz e que a prática agora no seu lar e também nos diversos ambientes que você está participando seja construtivo e seja mais amoroso, mais delicado. Nessa grande estrada de evolução que não tem destinação ao mal, mas destinação para o progresso, para a bondade, para o amor. Para a bem-aventurança um dia, espírito puro, percorrendo o universo, auxiliando na grande obra da criação. Um abração para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.